Isaías capítulo 9, versículo 6. E depois vamos ler o versículo 14 do capítulo 7, um pouco antes. Isaías 9, 6. A Bíblia diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E no capítulo 7, verso 14, está escrito: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Amém. Pai, obrigado pela palavra, por tudo que o Senhor nos deixou registrado, para o nosso conhecimento, para a nossa instrução, para aprendermos a viver nesse mundo, aprendermos os conceitos de Deus e andarmos por eles, andarmos na Tua palavra. E essa noite queremos mais uma vez recebê-la em nossos corações. Abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos, para ouvir a Tua voz, para sermos edificados pela Tua palavra. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir, Pai, para que saiamos daqui fortalecidos por ela, alimentados, Senhor. E a minha vida entrego em Tuas mãos. Peço, clamo pela Tua graça, a Tua misericórdia, a unção e o poder do Espírito Santo, para que neste poder eu possa ministrar a palavra de acordo com a Tua vontade. Que barreiras sejam quebradas, barreiras de entendimento, Pai, para que a Tua palavra chegue ao nosso coração e traga entendimento. É o que eu te peço com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, nós estamos celebrando o Natal, não é? O mundo todo aí está, pelo menos o mundo cristão, está celebrando o Natal. Nós sabemos pelos estudos, não é, mais recentes, que essa data certamente não é a data do nascimento de Jesus. Não houve uma preocupação de Deus em revelar na sua palavra qual a data, mas uma coisa sabemos que não é esta data, porque esta era uma data já utilizada por pagãos, que foi apenas adaptada ao conceito cristão. Uma data foi escolhida para a celebração. Isso não tira a importância do que acontece nesse dia, de nós lembrarmos de Jesus, lembrarmos do seu nascimento, lembrarmos da mudança que Ele operou na nossa vida, dedicarmos a nossa família a Cristo. Então não é porque a data não está correta que a gente vai simplesmente dispensar e desprezar tudo aquilo que fazemos nesse dia. O que precisamos, no entanto, é ter um entendimento sobre o significado, para que não fique apenas uma formalidade, uma reunião formal em que fazemos algumas coisas por tradição, não é como há muitos anos fazemos em nossas famílias, e não haja mais o entendimento do que isso realmente representa, não é? O que significou a data, o nascimento de Jesus, não? O que ele realmente traduz para nós, o que ele diferencia na vida da humanidade. Então isso é que é importante nós percebermos, não é? Porque o Natal não existe por causa do Papai Noel, não existe por causa das comidas, não existe por causa da troca de presentes, não é? O Natal existe por causa de Jesus. É claro isso para todos, né? A razão é o que houve um nascimento. Como diz a Bíblia, um menino nos nasceu. Nasceu para nós, né? Nasceu por nossa causa. É isso que a Bíblia diz, e nós acabamos de ler aqui alguns trechinhos. Então, há um plano de Deus através desse nascimento. E esse plano que eu preciso entender. Porque esse plano inclui a minha vida. Esse plano inclui a sua vida, concorda? Você foi incluído nesse plano. Deus planejou um nascimento de um Salvador. O que significa isso? Salvador veio para quê? Para salvar. E quem precisa ser salvo? Eu, você, a humanidade. Então houve um plano de Deus para o Salvador. Um menino nos nasceu. Nasceu para nós. Nasceu por nossa causa, para efetivar e cumprir o plano de Deus, arquitetado para salvar o homem pecador,
que pecou por livre vontade, que decidiu pecar, que decidiu desobedecer e por isso colhe as consequências. Mas Deus não se dá por satisfeito de deixar o homem colhendo as consequências do pecado. Deus quer salvar a sua criação e Ele então organiza um plano de salvação. E no plano de salvação está o menino que nasce, o Senhor Jesus, Deus que se torna gente para salvar gente. Esse é o plano que nós precisamos entender, não é? E nesse plano que se cumpriu no tempo de Deus, porque todas as coisas se cumprem no tempo de Deus, isso é claro para todos. E o tempo de Deus não atrasa nem adianta, tudo acontece na hora certa, embora talvez eu não entenda o tempo de Deus, talvez até alguns de nós não concordemos com o tempo de Deus, pensemos, por que não antes, por que não depois, por que até agora? O que importa é que o tempo de Deus é o tempo certo. E no tempo certo Jesus nasceu, mas não sem antes ser anunciado. Os textos que nós lemos aqui do profeta Isaías têm cerca de 700 anos antes desse nascimento. E a palavra que você leu junto comigo aponta para esse nascimento, mas que só se realizou cerca de 700 anos depois que as palavras foram aqui pronunciadas e registradas em um livro. Então, o plano de Deus acontece no tempo certo. Isaías fala do nascimento de um menino e diz que esse menino teria alguns nomes. Ele nomeia aqui, nos 2 versículos que lemos, os nomes que esse menino seria conhecido, os nomes pelo qual esse menino seria chamado. E o nome, ele tem um significado sempre na Bíblia, ele tem uma importância. E até hoje acontece isso, né, irmãos? Quando você tem um filho, ou vai ter um filho, ou programa ter um filho, você pensa no nome, não pensa? Você pensou no nome que você daria ao seu filho, e esse nome você escolheu como? Você meteu a mão num saquinho de nome, sorteou, e foi assim que aconteceu com o seu filho? Você jogou uns papéis para cima e o que caísse era o nome? Não, normalmente não é assim, né? Você pensou no nome que você daria, pensou... Você arrumou um motivo para ele, você imaginou um significado, ou de alguma pessoa importante, de um familiar, alguns botam até de um artista que gostam, né? Mas tem um significado. O nome traz ali, traduz ali um relacionamento. O nome, ele denota um comportamento que se espera, né? Os cristãos normalmente colocam nomes bíblicos nos seus filhos, arrumam e procuram um significado, e normalmente colocam ali porque esse nome significa isso, significa aquilo, porque os pais estão desejando coisas boas para os seus filhos, para o futuro dos seus filhos, não é? E o nome de Jesus, aqui enumerado por Isaías em vários nomes, não é? Eles também refletem uma identidade que traria a identificação de Jesus, quem ele seria, no que ele se tornaria, não apenas como um menino, mas o que ele teria pela frente como consequência do seu crescimento, da sua vida e do seu ministério. E aqui estão os nomes que são atribuídos a Jesus ainda 700 anos antes do seu nascimento. E cada um desses nomes diz muito a respeito de quem seria Jesus e do que ele faria. Então eu quero ler um pouco com você esses nomes. Versículo 6 do capítulo 9. Diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Foi-nos dado o menino que era filho, filho de Deus. Nos foi dado, nos foi entregue, diz Isaías. O governo está sobre os seus ombros. Esse menino já traz a responsabilidade do governo. O governo já lhe é atribuído. A governança já lhe é imputada desde o seu nascimento, diz o profeta Isaías. E o seu nome, aí começa ele a enumerar o seu nome como será. E ele diz em primeiro lugar, maravilhoso. O que quer dizer Isaías com isso? O nome de Jesus, o nome do Senhor, o nome do menino é maravilhoso. Pensa numa coisa maravilhosa.
Quando você está diante de uma coisa maravilhosa, você atribui este nome porque é algo que de repente traduz coisas que você não consegue expressar por palavras. Você não consegue definir a grandeza daquilo que você está vendo e você diz, aquilo é maravilhoso. Aquilo é simplesmente maravilhoso. Então, porque isso muitas vezes extrapola a nossa capacidade de compreensão e de descrever o que está diante dos nossos olhos. Assim é o nome de Jesus. Assim é Jesus. Jesus é maravilhoso. Combina bem com ele esse nome? O que você acha? Você acha que Jesus é maravilhoso? E dessa maneira, é assim que ele se apresenta. Em tudo que ele fez, ele foi considerado maravilhoso. As pessoas que estavam diante dele ficavam maravilhadas. Quantas vezes no Novo Testamento você vê isso, né? Todos ficavam maravilhados da sua doutrina, das suas atitudes, das palavras que saíam da sua boca. Sempre se cumpriu na sua vida esse nome dado por Isaías. Veja aqui rapidamente comigo Juízes, capítulo 13, versículo 18. No livro de Juízes, lá no início da sua Bíblia. Juízes capítulo 13, versículo número 18. Veja o que está escrito. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, que é, qual o nome? Maravilhoso. O que isso tem a ver, pastor, com Jesus? Veja, irmãos, toda vez que você encontra no Antigo Testamento a expressão o anjo do Senhor, e esse anjo com letra maiúscula, não é um anjo qualquer, não é? Isso aqui é chamado de uma representação de Deus, uma representação do Senhor. E aí uma coisa que a gente precisa entender é que Jesus não nasceu apenas quando nasceu, entende? Um menino se nos deu, um filho se nos deu, mas não apenas no dia do seu nascimento. Jesus é Deus, Jesus é pré-existente. As referências do Antigo Testamento ao anjo do Senhor com letra maiúscula são referências a Jesus, pré-existente, já atuando daquela maneira. Quando Deus criou o mundo, ele disse, façamos o homem à nossa semelhança. Está assim na sua Bíblia? Deus está falando com quem? Com quem Deus está falando no plural? Façamos. Jesus, Deus o Pai, Espírito Santo, 3 pessoas numa só unidade. Façamos. Tudo foi feito por ele, por meio dele. Vamos ver isso daqui a pouco. Jesus é agente da criação. Jesus é agente em toda a história. E o anjo do Senhor aqui diz exatamente isso. Olha, por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? Ou seja, esse é maravilhoso. E quem Isaías disse que viria era maravilhoso. É o mesmo. É o mesmo que nós vemos aqui na Bíblia. Voltando a Isaías capítulo 6, ele continua dizendo, conselheiro. Jesus é maravilhoso e é conselheiro. Como você entende um conselheiro? Uma pessoa que anda perto de você? Sim ou não? Uma pessoa que está próxima a você? Você tem um conselheiro? É uma pessoa que te dá conselhos, não é? Antigamente era comum os governantes terem conselheiros, os reis tinham conselheiros, pessoas próximas de confiança que lhe davam conselhos, que lhe ajudavam em decisões, que lhe ajudavam em direções. Jesus é um conselheiro, irmãos. Você tem um conselheiro chamado, qual o nome? Jesus. E o que ele pode fazer por você? Te dar conselhos que você precisa, não é, irmãos? A gente precisa de conselhos? A gente sabe direitinho o que fazer e como agir? Na maioria das vezes, não. E normalmente quando agimos sem o conselho desse conselheiro, só fazemos coisa errada. Só fazemos coisas que não deveríamos ter feito. Então esse conselheiro, a Bíblia diz, está ao nosso lado. E de que maneira ele está ao nosso lado? Através do Espírito Santo. O amigo sempre pronto para ajudar, sempre pronto para dar uma palavra de direção, para dar uma boa palavra para a sua vida.
Jesus é conselheiro. Além de ser maravilhoso, ele é aconselhador. Veja o que está escrito em João, capítulo 14, versículo 6. Dá uma olhadinha aí. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, verso 6, diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora vamos ao 26, que era o que eu queria ler antes. Mas eu falei errado, falei 6. Diz assim, 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará o quê? Todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Quem é esse? O Consolador. É diferente de Jesus, do Pai? É um só. Pai, Filho, Espírito Santo. O que dá conselho, o que consola, o que está ao nosso lado, o que mostra a direção, o que mostra o caminho, o que nos diz o que fazer. Jesus também é esse. Maravilhoso em tudo que faz, mas ao mesmo tempo próximo de nós. Perto de nós para ouvirmos seus conselhos. Que bom se a gente ouvisse, não é, irmãos, em todo tempo, os conselhos de Deus. A gente nunca erraria, concorda comigo? Nunca você tomaria uma decisão precipitada. Talvez nunca você voltasse a cometer um pecado, se antes de fazer qualquer coisa, ouvisse o que Jesus tem a dizer, ouvisse o conselho de Jesus. O problema é que às vezes quando a gente quer pecar, a gente primeiro tapa os ouvidos e tapa os olhos, né? Para não ouvir nem ver a palavra de Deus. E aí estarmos livres então para fazermos o que queremos. Mas foi uma promessa de Jesus. Um Consolador que estaria, quanto tempo? Sempre conosco, dia a dia. Seu nome é maravilhoso, seu nome é Conselheiro. Voltando ao texto, diz que ele é Deus forte. Percebe como Isaías identifica essa criança com Deus? Então, alguém que tenha dúvida sobre Jesus ser ou não Deus, veja, o próprio Isaías, tanto tempo antes, profetizando, diz: esse menino, esse filho, ele é Deus forte. Não é só maravilhoso, não é só conselheiro, mas ele é Deus forte. Sabe como a Bíblia chama no Antigo Testamento Deus Todo-Poderoso? El Shaddai. Já ouviu isso? Pelo menos no nome da rádio, né? Antigamente chamava a rádio El Shaddai. Lembra disso, né? O que quer dizer isso? Deus Todo-Poderoso. Quem é ele? Jesus. Concorda? Esse nome mostra a divindade de Cristo. Não é só um ser criado, mas é um ser divino, pré-existente. No menino, toda a plenitude de Deus. Por isso, quando esse menino é levado ao templo para ser apresentado, Simeão, que ali está esperando a consolação de Israel, toma o menino em seus braços e o que ele diz? Pai, pode me despedir em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Olhando para o menino, ele já viu Deus forte, encarnado, já viu a salvação, já viu o Salvador, não é? Esse versículo mostra a divindade. Leia comigo agora Colossenses capítulo 1, versículo 15. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo número 1, verso número 15, e esse capítulo fala muito da divindade de Cristo, está dizendo assim: este, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a imagem de um Deus invisível, porque Deus não tem rosto, não tem forma, não é visível a olhos humanos, mas Deus se tornou carne, assumiu a forma humana para que nós o pudéssemos ver. Ninguém jamais viu a Deus, diz a Bíblia, e ninguém jamais subsistiria a sua presença, a plenitude da sua glória. Ninguém conseguiria encará-lo. Então, Jesus é a imagem do Deus invisível, que aparece, que anda conosco, que nos toca, que está ao nosso lado, mas mesmo assim, como gente, não deixa de ser Deus. Não deixa de ser Deus forte, como diz aqui
o profeta Isaías. Leia agora o Salmo 89. Salmo 89, versículo número 8. Vamos ler? Salmo 89, verso número 8, está escrito: Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Quem é poderoso como Deus? Alguém? Deus forte é Jesus. Quem tem mais poder do que Jesus? Alguém? Não, porque ele é Deus forte, segundo nos diz a palavra de Deus. Então, irmãos, Jesus é o mesmo. Aquilo que ele fazia, ele ainda faz. Amém? Aquilo que ele deixava as pessoas maravilhadas, ele ainda pode nos maravilhar ainda hoje. Crê ou não? Ou você acha que ele hoje não é mais maravilhoso? Não é mais conselheiro? Não é mais Deus forte? Você não pode recorrer a ele e ter a certeza de que ele pode fazer maravilhas na sua vida? O que você acha? Ele é Deus forte. Ele não foi, ele não será, ele o é em todo o tempo. E a Bíblia diz, ele é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Então Jesus é todas essas coisas que o seu nome denotava. E o que ele dava, ele ainda pode dar. Volta lá em Isaías, onde continua descrevendo os nomes e diz que além de Deus forte, ele é Pai da eternidade. Pai da eternidade. Mais uma vez o título de Isaías mostrando não só que Jesus é Deus, mas que ele também é eterno. Aquilo que eu disse é que ele não nasceu apenas quando saiu do ventre de Maria, mas ele já existia, pré-existia eternamente. Isaías está falando de um menino, mas é um menino diferente. É um menino muito diferente. É Deus forte. É pai de uma eternidade. Algo que não se pode medir com o tempo. Algo que não tem início nem fim. Então, Isaías é específico ao mostrar a pré-existência de Jesus. E se você voltar lá no texto em Colossenses, que nós lemos aqui um pedaço, no mesmo capítulo, capítulo 1, da carta de Paulo aos Colossenses, vamos voltar lá, Colossenses, capítulo 1, no versículo 17, está escrito, textualmente por Paulo, ele é antes de todas as coisas, nele subsiste. De quem ele está falando? Tudo subsiste. De quem? De Jesus. Então ele está dizendo, Jesus é antes de todas as coisas. Jesus não passa a ser quando sai do ventre de Maria. Jesus é antes de tudo. Ele já é. Porque ele é, como diz Isaías, Pai da eternidade. Desde a criação e antes dela. Veja só o que está escrito em João, todos conhecemos o texto. Evangelho segundo João, capítulo 1. João também fala claramente a respeito dessa característica de Jesus. João, capítulo 1, verso 1, ele diz, no princípio era o verbo, a palavra, não é? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo era Deus. Ele estava e era, e ele é, e sempre será eterno, não é? Então, o que está me dizendo a Bíblia é que o verbo, a palavra, e por isso Jesus disse no texto que lemos ainda há pouco, ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra é a verdade, de João 1,17. Então, ele é a verdade. Ele e a palavra estão juntos, são verdadeiros, e ele estava desde o princípio e fez todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo. Ainda no versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 1, está escrito, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, maravilhoso, né? Glória como do unigênito do Pai. Está escrito na palavra de Deus a eternidade de Jesus, a divindade de Jesus, todas as suas características atribuídas por Isaías se cumprindo na vida de Jesus. Voltando ao texto, em Isaías, o que mais ele diz depois de dizer
que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Qual é a outra? Príncipe da paz. Aqui a última característica descrita por Isaías neste versículo. O nome de Jesus é o príncipe da paz. Por que ele é o príncipe da paz? O que falta ao homem desde o pecado? Paz. Quando o homem pecou, o homem perdeu a paz. Até hoje é assim. Todos nós, quando pecamos, perdemos a paz. Está tudo em paz, está tudo bem. Pecou, você perde a paz. Porque quem deve, teme. Tem um ditado que diz, quem não deve, não teme. É verdade? É verdade. Embora não esteja na Bíblia, é verdadeiro o adágio. Agora, quem deve, por outro lado, teme. E quem teme, não tem paz. Por isso a Bíblia diz, o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. E quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. Porque o medo não permite que a pessoa viva bem. Então a pessoa não tem paz. Quando alguém peca, ela perde a sua paz. Adão tinha paz. Adão morava num lugar maravilhoso. Adão tinha tudo a seu dispor e todos os dias tinha a visita de Deus, tinha a presença de Deus, tinha a companhia de Deus. Deus estava sempre com ele. Quando ele pecou, ele perdeu a paz. Primeira coisa que aconteceu, ele tentou se esconder da visita de Deus, né? Tentou se cobrir, tentou porque estava envergonhado, porque estava, né, sem paz, sem sossego, tentou se esconder de Deus, e isso acompanha a humanidade desde o pecado. O pecado tira a paz, mas um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E um dos nomes dele é Príncipe da Paz. Por quê? Porque ele vem fazer a paz. Veja o que diz a palavra de Deus, volta lá em Colossenses, capítulo 1. Vamos ler o versículo 20. Diz assim, e que, havendo feito o quê? A paz. Pelo quê? Pelo sangue da sua cruz. Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Quem fez a paz? Jesus. Quem promoveu a reconciliação? Por que é necessário uma reconciliação? Quando você está brigado com alguém, você não quer encontrar com aquela pessoa, você não quer falar com ela, você foge dela, você tem vergonha dela, dependendo, se você é culpado, né? Quem tem medo é porque é culpado, então teme porque deve, né? E aí alguém vai promover a reconciliação. E quem é que fez isso? Jesus. Entre nós e Deus, quem promoveu a reconciliação? Jesus. Por quê? Porque estávamos brigados com Deus. Pelo pecado, afastados de Deus. Quem nos aproximou? Jesus. E como ele fez isso? Pelo sangue da sua cruz. O sangue nos aproximou. O sangue nos trouxe paz. Hoje nós podemos desfrutar da paz. Por que há cristãos hoje que não desfrutam da paz? Porque o inimigo de Deus vem sempre trazendo a dúvida. A paz vem da fé. A fé é uma certeza. Amém? A certeza das coisas que se esperam, a convicção do que não se vê. Eu tenho certeza, eu tenho fé, tenho certeza. Essa certeza me traz descanso. Achareis descanso para as vossas almas. Não foi isso que disse Jesus? Se fizermos o quê? Confiarmos nele. Confiarmos que ele nos reconciliou com Deus. Eu sozinho não conseguiria me reconciliar. Mas através dele, através do sangue, ele me reconciliou. Então eu tenho paz com Deus. Mas não por mim, por ele. Não por causa de algo que eu tenha feito ou faça, mas por causa de algo que ele fez. Está claro isso, irmãos? Por que você hoje tem paz com Deus? Porque Jesus derramou o sangue. Não é porque você de uma hora para outra se tornou bonzinho, cumpriu alguns rituais, fez alguns sacrifícios, assumiu um comportamento tal, aí agora eu estou bonzinho, eu posso ter paz com Deus. Você pode ter paz com Deus porque você crê em Jesus. A Bíblia diz que quem nele crer viverá eternamente.
E eu creio no que ele fez. E quem fez foi ele. E o que ele fez foi dar o seu sangue. A alusão que temos com a Páscoa dos judeus é muito grande, já preguei aqui uma vez. Essa semana eu vi uma mensagenzinha no Facebook, muito interessante, de um pastor americano, não sei se alguns irmãos viram aqui, falando sobre essa certeza e fazendo alusão ao sacrifício da Páscoa. Você lembra como foi a Páscoa para os judeus? O que Deus disse? Olha, essa noite vai passar o anjo da morte, depois de 9 pragas já terem sido lançadas. Depois deles terem presenciado, não é, uma grande obra de Deus ali, com vários milagres, várias coisas acontecendo, e aí a última delas foi essa noite. Todos os primogênitos vão morrer, porque o anjo da morte passará em cada casa e matará todos eles. Mas vocês, povo de Deus, vocês vão sacrificar um cordeiro, e o sangue desse cordeiro vocês passarão em suas portas. Quando o anjo da morte passar e vir o sangue na porta, nessa casa ele não entrará. Mas você vai comer essa Páscoa já de roupa pronta, já todo arrumado para ir embora no dia seguinte. Para sair, para partir. Saída daquela situação. Mas vocês vão comer, o sangue será colocado na porta, o anjo vai passar, vai matar todos os primogênitos, mas vocês não serão atingidos e no dia seguinte irão embora. E o pastor comenta na pregação o seguinte: hipoteticamente, 2 judeus qualquer do meio daquele povo poderiam conversar. Você acha que eles conversavam? Era um povo, concorda? Ou ficava todo mundo calado? Conversavam um com o outro. A ordem foi dada. E como é que foi dada? Não tinha internet, não tinha WhatsApp, Moisés não mandou um MSN para todo mundo, né? Mas Moisés mandou um WhatsApp para o povo, assim, ó, hoje todo mundo passa o sangue na porta. Mandou isso? Não tinha grupo no WhatsApp. Grupo dos judeus escravos no Egito. Não tinha esse grupo. Então, Moisés anunciou isso, foi passado de boca em boca a todas as casas, concorda? E todos receberam notícia, e lembra, todos eles viram as 9 pragas anteriores. Todos eles presenciaram aqueles milagres. E de repente um judeu conversava com outro, vamos hoje fazer o que Moisés mandou, vamos passar o sangue na porta, né? Mas um deles, de repente, poderia, com um pouco menos de fé, dizer assim: rapaz, mas esse negócio vai ser hoje forte, hein? Pensa comigo, essa noite o anjo da morte vai passar. Caramba, a gente viu tanta coisa, a gente viu água se transformando em sangue, a gente viu rã saindo de água, a gente viu mosquito invadindo tudo, gafanhoto. E será que estamos seguros mesmo? É comum um conversar com o outro isso, né? O que você acha? O que você acha, irmão? Será que, sei lá, estou meio cabreiro essa noite, hein? É uma coisa que a gente nunca viu. Todos os primogênitos, eu tenho 3 filhos. Você tem quantos? E eles conversando, os judeus conversando entre si, e de repente um deles preocupado, né? Não é que ele não estivesse acreditando, mas ele estava preocupado com aquela situação. Aquilo era algo incomum, concorda comigo? Algo assim que nunca aconteceu antes. E é natural que alguém se preocupe diante de tanta coisa que viu. Eu vou passar, eu vou obedecer, mas sei lá, rapaz, a coisa é esquisita. E o outro, ouvindo isso, diz: não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, olha, é só passar o sangue e no dia seguinte a gente vai sair daqui, tudo vai se cumprir. E assim eles conversaram. A noite passou, o anjo passou, e algum dos filhos deles morreu? O que você acha? Morreu ou não morreu? Não. Por que não morreu? Por quê? Passaram o sangue. Mas um deles não estava muito firme. Dá para entender isso? Isso é a essência da nossa fé, irmãos. A gente não é salvo porque tem uma fé firme. A gente é salvo por causa do sangue. Porque eu acreditei no sangue. Embora na caminhada a gente possa ter uns momentos de dúvida, possa ter uns momentos de... Mas eu obedeci. Eu me submeti ao sangue. Isso é a grande definição da nossa fé. Ninguém aqui vai ser salvo por ter mais fé do que o irmão.
Deus não nos avalia pela quantidade de fé. Ele quer que a gente tenha fé. Algumas vezes ele disse para os discípulos: vocês são homens de pouca fé. Não é? Se vocês tivessem fé, vocês seriam salvos. Ele falou isso? Não. Ele disse: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, você podia até transportar montes. Mas se você não tem, você não transporta montes. Mas vai ser salvo não por causa de crer mais ou crer menos, mas por causa do sangue. Está entendendo? A paz, a reconciliação, vem por causa do sangue. É pelo sangue que eu tenho a certeza de que eu sou salvo. Não pelo meu desempenho de fé. Hoje na igreja as pessoas ficam brigando por desempenho. Ficam querendo ser melhores do que os outros. Como ser melhor se garantisse um lugar melhor ou conseguisse conquistar a salvação. Você é salvo pela fé. Amém? Mas não pela quantidade da fé. Está entendendo isso? Mas é pela qualidade da fé. Eu creio, eu coloquei o sangue. Então nenhum primogênito da casa dos judeus foi morto aquela noite, por causa do sangue. Você que crê em Jesus não morrerá eternamente, por causa do sangue. Você que acredita em Jesus, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, por causa do sangue. Ainda que esteja fraco, ainda que esteja com dúvida, ainda por causa do sangue. Ele não duvidou do sangue, ele colocou o sangue, mas no seu coração ele temeu, ele teve dúvidas, temores, medos. Nós estamos sujeitos a isso, dá para entender? Mas cremos no sangue, por isso somos salvos. O príncipe da paz conquistou a paz por causa do sangue, diz Colossenses 1:20. Veja agora Romanos também, capítulo 5, outro versículo importante que nos fala exatamente sobre o que fez Jesus. Romanos 5, verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, por meio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenho paz com Deus porque sou justo. Eu fui justificado. Isso quer dizer, eu me tornei justo, porque alguém me atribuiu justiça. E aí então posso ter paz com Deus. Mas ele insiste, por meio de Jesus. Não é por meu intermédio, é por Jesus, é pelo sangue, entendeu? Você não derrama seu sangue, é Jesus que derramou o dele, para que você tivesse paz com Deus. Não é pelo desempenho da sua fé, mas é por Jesus. Não é por algo que você venha fazer para Deus que você conquista a paz, mas é pelo que Jesus fez por você. Esse maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Foi isso que ele fez por nós. E agora vamos ao texto de Isaías, capítulo 7, verso 14. Isaías acrescenta um nome a essa lista. Ele diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá. Agora Isaías está identificando qual o sinal para que você entenda que esse é o homem, esse é o filho, esse é o menino que eu estou falando. Ele diz: o sinal é que a virgem vai conceber. Ele será fruto de uma virgem, algo praticamente impossível na visão dos homens, não é? Então ela conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará, qual o nome? Emanuel. Mais um nome descrito por Isaías a respeito de Jesus. E o que significa? Deus conosco. Ou seja, Deus não está longe lá no céu. Deus está comigo. Deus está no meu coração. Deus está perto de mim. Eu sou o templo de Deus. Deus está ao meu lado. Veja o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 23. Mateus capítulo 1, verso 23. Vamos ler o que está escrito na Bíblia. Mateus 1, verso número 23. Eis que a virgem conceberá. É a citação de Isaías 7,14. E dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, e acrescenta Mateus, que quer dizer
Deus conosco. Mateus traz a palavra de Isaías para comprovar quem era esse de quem ele estava escrevendo no Evangelho. O sinal foi dado e foi cumprido, a Virgem concebeu. E ele recebeu o nome Emanuel, Deus conosco. Esses nomes todos dados por Isaías são nomes simbólicos, são nomes que se cumpririam na pessoa de Jesus, que se tornou maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz e Deus conosco. Tudo isso ele se tornou no seu ministério, na sua vinda, de acordo com o que diz a palavra de Deus. E por que ele é Deus conosco? Veja só o que diz a Bíblia em Hebreus 4,15. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, a Bíblia nos dá uma das maiores ilustrações dessa presença próxima de Jesus. Diz assim, Hebreus 4,15: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Deus se tornou próximo de nós, a ponto de ser até tentado como nós. A única diferença, não cedeu à tentação, não pecou. Mas ele se tornou tão próximo, tão perto da nossa natureza, que até tentado ele foi. E por isso o autor de Hebreus diz, nós temos um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer da fraqueza. Por que ele se compadece da fraqueza? Porque ele viveu a natureza humana ao mesmo tempo da natureza divina. Ele viveu na carne, experimentou na carne o que é ser homem, com todos os predicados de um homem, inclusive sendo tentado, então pode ter compaixão, que na verdade é o que nós precisamos. Nenhum de nós é salvo por mérito. Somos salvos por méritos? Não, foi o sangue de Cristo. E por que o sangue foi derramado? Porque a gente merecia? Não, porque Deus teve compaixão de nós. Dá para entender isso? Somos alvo da compaixão de Deus. Então, é o que a Bíblia diz sobre Jesus ser Emanuel. Deus conosco. Deus próximo, que sabe, que vê, que sente, que entende e que se compadece de nós. Também nos diz a Bíblia em Mateus 28, 20. Vamos ler? A célebre promessa feita por Jesus ao partir, Mateus 28, 20, ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco. Quantos dias? Todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Cumpriu-se o nome simbólico dado por Isaías. Emanuel, Deus conosco. Quando que Jesus está conosco? Todos os dias. Por quanto tempo? Até o fim da vida. Eu é que às vezes quero fugir dele um pouco, mas ele está comigo. Está entendendo isso? Todos os dias. Nós é que passamos por fraquezas. Nós é que enfrentamos dúvidas, mas o sangue está sobre nós, todos os dias. É por isso que somos salvos. Dá para entender isso? Isso traz paz ao teu coração? Não é confiança, não é que te leve ao pecado, mas é paz. É saber, não depende de mim, depende do que ele fez. A religião, às vezes, ao invés de trazer paz, traz dúvida às pessoas, traz competição entre as pessoas. Ao invés de lembrarmos da paz que temos em Cristo, ficamos preocupados com o nosso desempenho para merecermos alguma coisa. E o que a Bíblia diz, pelo menos em relação à salvação, é que não é por méritos. Por mais que você esforce-se, você nunca vai merecê-la. Não é por desempenho espiritual que você é salvo. Ser um bom cristão é bom para outras coisas, né? Facilita outras coisas na sua vida,
Mas a salvação é pela graça, é pelo poder do sangue. Não é por desempenho espiritual, não é por desempenho de fé. É apenas por fé e mais nada. Por fé e mais nenhuma obra. É acreditar e se colocar debaixo do sangue. E aí ser livre do anjo da morte. É assim que a coisa funciona, irmãos. E por fim, para a gente terminar essa mensagem, eu quero ler com você Mateus capítulo 1, versículo 21. Veja como no 20 a gente leu, a Virgem conceberá, Mateus cita, aliás, no 23, ele cita aqui que a Virgem, o texto de Isaías, o seu nome será Emanuel, mas 2 versos antes, no verso 21, olha o que ele está dizendo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Agora o nome que a criança realmente recebeu. Todos os outros nomes simbólicos. Mas agora o nome efetivo. Por quê? Qual a razão do nome Jesus? Está escrito, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome de Jesus significa o Senhor é salvação. Jesus é o mesmo nome, a mesma raiz de Josué, só com uma transliteração diferente. E o significado desse nome é o Senhor é salvação. Então, diz a Bíblia que a família de Jesus recebeu essa ordem. Dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. E a razão desse nome, porque ele de fato salvará o seu povo dos pecados deles. O Senhor é a salvação. Quando você diz Jesus, você está dizendo o Senhor é a salvação. Esse é o significado do nome próprio, verdadeiro de Jesus. O Senhor é a salvação. O que mais Jesus faz, o que ele veio fazer, foi salvar. Ele disse, eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos, os doentes. Lucas 19:10 diz, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O negócio dele é com o perdido. Por isso que nós éramos perdidos e fomos achados. Ele veio salvar. O nome de Jesus significa salvação. E eu levo a você também a palavra de Deus em Atos capítulo 4, versículo 12, aonde está escrito resumidamente sobre esse nome o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, o Senhor é salvação. Não há outro nome pelo qual o homem possa ser salvo. Pode invocar o que ele quiser, pode gritar o nome que quiser, mas o único nome que salva é Jesus. Porque nele reside todo o plano de Deus para a salvação. E para terminar, eu quero ler contigo Joel capítulo 2, versículo número 32. Um livro do profeta Joel, capítulo número 2, verso número 32. Joel diz profeticamente, e Paulo depois repete essas palavras, e acontecerá que todo aquele que invocar o quê? O nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Paulo depois fala sobre isso dizendo, não há outro nome, como está em Atos 4:12, pelo qual possamos ser salvos. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você entendeu quem é Jesus, irmãos? Se você quer celebrar o Natal, você tem que entender isso. Você tem que entender o porquê disso. O que nós estamos celebrando? O menino
que nos nasceu, o Filho que nos foi dado para a salvação. Com todos esses nomes que traduzem predicados, que traduzem qualidades que nós hoje podemos experimentar na nossa vida. Mas o principal que ele fez foi o sangue para salvar, o sangue para impedir a morte. E é isso que está sobre nós hoje, o sangue de Jesus. Vamos celebrar isso? Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Vamos falar com Deus agora. Pai, nós ouvimos a Tua palavra, nós entendemos a Tua palavra, nós queremos vivê-la agora, dia a dia, para que ela mude a qualidade dos nossos pensamentos, da nossa fé, das nossas ideias, Senhor. Tira qualquer ideia errada do nosso coração, qualquer princípio errado, que venha deturpar a nossa fé, os nossos pensamentos. A gente não venha competir por espiritualidade, a gente não venha competir pela quantidade de fé de cada um, mas que todos possamos entender que é o Teu sangue que nos salva e que nos dá a paz. Foi o que o Senhor fez e não o que fazemos que nos garante salvação. Que nós possamos entender isso, Pai. Fala conosco, traz paz. Tu és o príncipe da paz. Que essa paz reine em nossa vida, diariamente, Senhor. Livra-nos de toda acusação maligna. Acusador é o diabo, Pai. Livra-nos, Senhor, e nos traz paz, para que possamos viver aqui no mundo quanto tempo o Senhor tem para nós, mas vivermos de acordo com a Tua vontade. É o que eu te peço em oração. Abençoa meus irmãos, abençoa as famílias da igreja, Pai. Reina nos nossos corações, em nome de Jesus.